Olá, gente! Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Obrigado por estar mais um dia aqui comigo. Hoje, trazendo mais informações para vocês. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Muita gente sofre com fibromialgia, que é uma dor terrível, que a pessoa não tem nem noção onde dói, porque dói tudo, né? Então, hoje nós vamos receber aqui a doutora Leila Araújo, que ela vai falar sobre os alimentos que pode melhorar as crises de fibromialgia, pode melhorar a qualidade de vida, porque a pessoa que tem fibromialgia passa a ter uma qualidade de vida muito terrível, né? Porque é uma pessoa que convive com dor, acorda com dor, dorme com dor, dor para tudo quanto é lado, é terrível, né? Então, ninguém melhor do que a doutora Leila Araújo para orientar as pessoas. E a gente sabe que a alimentação é fundamental para tratar algumas doenças, principalmente a fibromialgia, que também a causa também é muito as doenças emocionais, é uma das causadoras da fibromialgia, e através da alimentação você pode dar uma qualidade de vida muito melhor à pessoa que tem a fibromialgia, tá? Então estamos esperando aí a doutora Leila Araújo entrar para a gente bater um papo com ela. E boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês, por divulgar sempre o meu canal, participando sempre aqui comigo todos os dias e ainda divulgando no meu canal. Quem entrou no YouTube, por favor, se inscreva. Canal André Rezende no YouTube, mesmo na Instagram, é o mesmo, tá? Lá tem muito mais interesse. Isso, é uma coisa. Nada. E, então, a doutora Leila está entrando aí. Vamos ver. Está aqui a doutora Leila. Vamos bater um papo com a doutora Leila. Está entrando aí, a doutora Leila está chegando. Gente, obrigado pelo carinho de vocês semear na Gazeta comigo, viu? Um beijo para o Guarujá, um beijo para o Brasil, um beijo para o Norte e Nordeste, um beijo para todo mundo, uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Doutora, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês me ouvem bem? Tá ouvindo bem, doutora? Tá tudo ótimo. Doutora, Ah, que obrigado. bom! Gratidão por você estar aqui com a gente, trazendo informações para as pessoas. E a gente vai falar de um assunto tão delicado hoje, que é a fibromialgia, que é uma doença que tem crescido assustadoramente, né? Cada vez mais crescendo as pessoas com fibromialgia. E é uma dor terrível que as pessoas não sabem direito onde dói, mexe muito com o emocional, né? E a gente sabe que a fibromialgia também tem uma ligação muito grande com o emocional, né? Verdade, eu sou portadora de fibromialgia, né? Eu fui diagnosticada quando eu tinha 24 anos. Não vou dizer quantos anos faz, porque senão vocês vão calcular e vão descobrir a minha. Foi ontem, doutora. É verdade. Então, assim, eu fui diagnosticada, né, aos 24 anos com fibromialgia e estava associada a um quadro de depressão. Então, não se sabe se a depressão ocasionou a fibromialgia ou se a fibromialgia que ocasionou a depressão, né? E aí, durante muito tempo, eu fiz uso de medicamentos, mesmo assim, eu tinha sim uma melhora, né, nas dores, mas eu não conseguia melhorar o cansaço, a fadiga, né? E aí eu comecei por conta própria, né? Isso há 16 anos atrás. Falava-se pouco dessa relação alimentar com a fibromialgia. E aí eu fui estudando, achando um artigo aqui, um artigo ali, fazendo um curso aqui, e criei um protocolo para mim mesma. Eu fui retirando algumas coisas da minha alimentação, fui incluindo outras coisas. Eu precisei mudar, porque eu não tinha mais qualidade de vida, né? Então, se tiver aqui alguma mulher, né, que tenha fibromialgia, sabe muito bem do que eu estou falando. A gente É perde verdade. por completo a qualidade de vida.
né? É verdade. Essa questão emocional, ela está muito imbuída, porque você vive com dor, você vive cansada. E aí as pessoas, elas não conseguem acreditar. Poxa, você está fazendo tratamento e continua com dor? Sim, eu continuava com dor. Então tinha essa questão emocional, acaba havendo afastamento da família, você não consegue acompanhar os eventos, você não tem qualidade, não tem disposição, né, para estar acompanhando a sua família. Isso vai gerando uma guerra muito É grande verdade. dentro de você, né? Porque você É acaba verdade. perdendo momentos preciosos de relacionamento, né? Então, É verdade. assim, as mulheres, né, principalmente as mulheres que sofrem com fibromialgia, elas têm essa dificuldade, né? Aí por isso vem todas essas questões emocionais. Então, assim, durante muito tempo as pessoas, né, os estudiosos e as pessoas que conviviam comigo achavam que essa minha dor ela não existia. Achava que era uma dor decorrente dessa depressão, né? Achava que era tipo uma dor sintomática, como as pessoas falam. Então, Sim, assim, e aí elas não entendiam. E antigamente os estudos falavam isso mesmo, né? Mas hoje, né, a medicina evoluiu tanto e hoje, assim, os artigos científicos, eles mostram mesmo a pessoa que tem fibromialgia, quando faz lá uma tomografia, as regiões de dor lá estão marcadinhas em vermelho, tudo direitinho, né? E aí percebeu-se através desses novos estudos, dessa relação, que a dor realmente ela existe. Não é algo que a pessoa tenha, esteja sintomatizando de uma depressão, de uma ansiedade. doutora. E outra coisa, afasta muito as pessoas do meio social também, afasta, né? Porque as pessoas falam, ah, fulano só vive com dor, pelo amor de Deus, ela só está com dor dia e noite, mas a pessoa não sabe a dimensão e que a outra pessoa está sofrendo, né? As pessoas não entendem direito essa patologia e as pessoas julgam muito errado tudo isso. E as pessoas que estão sofrendo, e quem já sabe o que é a fibromialgia, que sabe a dimensão que ela é, né? Essa dor que mexe com o emocional, que você colocou, que dá fadiga, que dá muito cansaço, não dá vontade de fazer nada, dá vontade de afastar de todo mundo, né? Então, assim, é uma mistura de dor com sentimento de tristeza, de melancolia, é uma mistura de um pouco de tudo, né? E é muito sério isso, né? É uma dor física e uma dor emocional, é o que as pessoas não conseguem entender. Existe a dor física, mas existe a dor emocional. Eu falo que as pessoas que têm fibromialgia, né, que sofrem de outras doenças também caracterizadas pela dor crônica, elas sofrem um certo preconceito, não sei se seria essa palavra, Sim. né? Uma certa desacreditação, né? Porque É. assim, Acha que a você pessoa está inventando. A pessoa está inventando, doutora. ela Muitos está de casos. mimimi, que ela está de vitimismo. E o triste, gente, é que essas pessoas são as nossas pessoas, são as nossas pessoas queridas. São as pessoas que convivem com a gente no dia a dia, né? E eu falo isso de um relato meu, mas falo também das pessoas que eu já convivi, que Sim, eu já convivi no consultório, né? Eu sou professora também da Secretaria de Educação, e é uma doença que afeta muito professores e profissionais da área de saúde. Olha que interessante. é Então, assim, verdade. dentro desse meu convívio com outras mulheres com fibromialgia, e olha que legal, gente, acomete, legal não, né? Ruim pra gente, mas é uma doença tipicamente feminina. Então, assim, dentro da literatura, a gente diz que a cada 7 casos, né? De 10 casos, 7 são mulheres, e tem outros artigos que conseguem relacionar a cada 10 casos, 9 mulheres. E não tem uma explicação para isso, né? A questão dos estrógenos, hormonais, não se sabe bem ao certo. Por quê? Acomete mulheres depois da menopausa também, dentro daquela idade reprodutiva, mas também depois da menopausa. E a gente tem casos em crianças, tem casos em adolescentes. Então, assim, ainda não tem uma associação. Hoje tem uma nova corrente correlacionando com os níveis de estrógeno, mas ela não vem bem definida, porque como é que isso acontece que as mulheres, depois, né, da menopausa, deveriam diminuir as dores, então? Porque aí as mulheres já diminuem o nível de estrógeno depois do climatério e da menopausa, e isso não acontece. Né? Tem mulheres que são diagnosticadas pós-menopausa, por exemplo. É Né? verdade. Então, Doutora,
Você veio fazer nutrição depois que você começou a sentir essa patologia, que você resolveu fazer nutrição, ou você já tinha isso determinado na sua vida? Não, eu já era nutricionista. Eu já Ah, era já era. nutricionista quando descobri a fibromialgia. Eu tinha 24 anos, né? Então, assim, quando eu fui diagnosticada com fibromialgia, eu tinha 24 anos, mas eu já vinha sentindo dores desde muito antes. Até o diagnóstico de fibromialgia foi aproximadamente 2 anos, quando eu comecei a pesquisar, né? A procurar ajuda e tudo mais, porque eu sentia que quando estou em crise, né? Hoje eu convivo muito bem, gente, com a doença, muito bem mesmo. Meus níveis de dores, eles são mínimos, mas existem as crises. Né? Eu, por exemplo, quando eu gripo, talvez se tiver aqui alguma mulher que sinta a mesma coisa, vai apertando os corações aí para se identificar. Eu, por exemplo, quando eu gripo, quantas vezes eu fui parar numa emergência? Que fazia. Hoje a gente tem Covid, né? Mas tem uma época do ano que a gente pensa na dengue, né? Quantas vezes eu fiz teste de dengue pela minha sensação de dor e era apenas uma gripe, né? Que aí desencadeava uma crise de fibromialgia. Então, assim, Doutor, as pessoas ficam. é muito importante para as pessoas que têm a fibromialgia elas saber todos os sintomas, porque para ela não misturar, porque às vezes mistura, confunde muito na cabeça das pessoas, até com um resfriado, com uma gripe, com uma dor no corpo, porque quem tem fibromialgia pode também ter as outras doenças, né? Não resume só a fibromialgia. Então, quando a pessoa sabe opa, quando está saindo. Se a pessoa sabe quando está com crise da fibromialgia, então ela vai saber lidar melhor e não vai misturar com outras doenças, né? Exatamente. Mas às vezes você tem uma outra doença, por exemplo, o caso de um resfriado e de uma gripe, mas a pessoa fibromialgica, ela responde a essa gripe e a esse resfriado com uma intensidade de dor muito maior. Maior. Então, assim, a pessoa que tem uma gripe, ela consegue fazer suas atividades normalmente. Ela tem um mal-estar, uma dor no corpo, toma um analgésico e faz suas atividades normalmente. Às vezes, a pessoa que tem fibromialgia e entra em crise por causa desse resfriado e dessa gripe, não consegue, gente, fazer as atividades Sim. normais. E é aí que as pessoas não conseguem entender, porque fica falando, é só uma gripe. Eu, quando estou gripada, eu faço tudo e você está aí acamada. É porque a gente, o que é a fibromialgia, na verdade, né? A fibromialgia, gente, uma das teorias, né? É que a gente tem um aumento aqui no sistema nervoso central, um aumento da intensidade das dores. É isso que acontece. O nosso sistema nervoso central, ele responde de forma aumentada a qualquer dor. Então, assim, um dos diagnósticos, né, da fibromialgia é você ter 3 meses de dores crônicas, né, em todo o corpo, tá? E o segundo, a gente tem os pontos de apalpação de dor, pontos dolorosos que a gente fala, são 18 pontos. Se você apresentar 11, lá o seu médico, reumatologista, se você apresentar cerca de 11 e estiver sentindo essas dores por mais de 3 meses, ele vai te caracterizar como fibromialgia. Mas para isso, ele vai descartar um monte de outras doenças. Então, não existe um exame que fala assim, você tem fibromialgia por este exame. Ou uma ressonância, ou um exame de sangue, não existe isso. Por que eles pedem um montão de exames? Porque eles querem descartar outras doenças. Esses Sim. exames servem para descartar uma artrite reumatoide, outras doenças reumáticas, né? Descartou essas doenças reumáticas, não tem explicação para essa sua dor, aí você é caracterizado como fibromialgia. Por isso que às vezes demora tanto para o diagnóstico. Eu passei 2 anos pesquisando até ter o diagnóstico de fibromialgia, né? Mas hoje, graças a Deus, as pessoas não veem, os médicos mesmo, não veem mais como uma doença, né? De cunho emocional, como depressão. Hoje eles sabem que isso acontece realmente. Os artigos, os artigos ele vem mostrando muito, né? A ciência vem mostrando realmente o que é a fibromialgia, né? Então, hoje o diagnóstico é feito de forma muito mais rápida. Eu estou falando de 16 anos atrás, né? Então, pensa como isso está mais avançado e como os médicos, né? Os reumatologistas, eles têm estudado essa doença. Então, eles fazem esse diagnóstico de uma forma muito mais tranquila. E aí vem a medicação de forma mais assertiva. Sim. Doutor, o que as pessoas não devem comer que pode piorar a fibromialgia dentro da sua área? Ah, perfeito.
E aí a gente vem com os medicamentos, tratamentos tradicionais, né? E aí as pessoas não conseguem entender como é que a alimentação está associada à dor, né? É muito legal isso, gente, porque a fibromialgia, ela não é só caracterizada por dor. Então, dor é aquilo que nos incomoda mais. É a dor, a intensidade da dor. E é uma dor que muitas vezes é paralisante, tá? Mas não é só isso que a pessoa com fibromialgia sente. Ela sente uma fadiga, um cansaço tremendo, sabe? Eu brincava e falava que eu era uma pessoa morta em pé. Eu não tinha ânimo para fazer nada, verdadeiramente. Então, a fadiga e esse cansaço, ele existe. O dor, existe uma terceira coisa que a maioria dos pacientes com fibromialgia apresenta, que é um sono não restaurador barra insônia. Ou a pessoa não consegue dormir, ou a pessoa dorme, mas ela acorda tão exausta, tão Cansada. cansada, que é como se ela não tivesse dormido. Então, É assim, eu verdade. brincava a seguinte frase, nossa, gente, parece que um caminhão passou em cima de mim, é como se eu não tivesse dormido. E aí a gente passa o dia por não ter dormido direito, cansada, por isso que tem essa fadiga, por isso que tem esse cansaço, né? E aí a gente passa o dia inteiro com sono, porque você não tem o sono restaurador. Justamente porque hoje a gente sabe que é uma doença que afeta o sistema nervoso central. Tá? Dentro da É área da muita dor, ele insônia. Muita insônia, muita fadiga também, né, doutora? exatamente. E aí essa fadiga pode ser por este sono que você não recupera, mas também hoje a gente tem uma linha de estudo que fala lá das nossas mitocôndrias, né? Que é uma partezinha das nossas células que geram energia. E aí pode haver um problema nessa mitocôndria. Por que eu estou falando isso? Porque aí a alimentação entra. Como que você melhora, por exemplo, a fadiga dentro, né, com a alimentação? Então, a gente tem nutrientes que a gente coloca aí para melhorar essa resposta mitocondrial. Porque é essa mitocôndria, é uma partezinha da nossa célula, que vai gerar energia. Então, a gente entra com nutrientes melhorando aí essa fadiga, esse cansaço. E quais seriam esses nutrientes? Vou falar para vocês. Quem tiver com lápis aí, com caneta, anota para vocês irem colocando esses nutrientes dentro da alimentação de vocês. A gente tem um nutriente chamado coenzima Q10, que é maravilhoso na geração de energia, tá? Tem os Maravilhoso, é. suplementos, a gente tem também alimentos fontes dessa coenzima Q10. Mas no caso do paciente com fibromialgia, no caso da coenzima Q10, só a alimentação não resolveria, tá? Então a coenzima Q10 é um nutriente que melhora e muito essa fadiga. Mas a gente também precisa de outros nutrientes, do complexo B para melhorar vitamina C, vitamina E. Então esses três nutrientes em si melhoram a fadiga. Então a gente entra com alimentos para melhorar a fadiga. A gente entra com alimentos, se você tem um distúrbio do sono, que é algo que me incomodava muito, além das dores, o que mais me incomodava era essa questão do sono. Até hoje, às vezes eu tô zero de dor, tá? Mas eu tenho uma qualidade do sono muito ruim. A minha qualidade do sono realmente não é boa. Eu tenho um sono muito leve. E é um sono mais espaçadinho. Ou seja, qualquer coisa eu acordo. Qualquer coisa eu acordo, né? E aí é porque a gente não tem essa habilidade de entrar no sono REM. Vocês já ouviram falar do sono REM, que é aquele sono pesado, que é o sono que realmente você vai descansar, né? É o sono que você tem aquele sono mais profundo, ele dura aí de 2 a 4 horas por noite. E aí nós não entramos nesse sono REM, né? Eu lembro que quando eu estava com problemas de sono, tudo, eu fui parar lá no Instituto do Sono, fazendo alguns exames, e naquela noite, em específico, claro, que tinha os fios, tudo, eu estava num outro ambiente, naquela noite, o médico falou que o meu sono REM foi cerca de 12 minutos. O normal é de 2 a 4 horas naquela noite, então o meu sono REM foi apenas 12 minutos. Então, para vocês entenderem por que um paciente já acorda cansado. Por que a pessoa que tem fibromialgia já acorda cansada? Por causa disso, né? Ela não dorme o suficiente, então ela já passa o dia sonolenta, ela não tem essa energia. E a segunda coisa, a gente acabou de falar da questão da mitocôndria, então a alimentação entra aí. Dentro do sono, para melhorar esse sono, a gente entra com algumas alternativas aí da naturopatia, que o senhor sabe muito melhor que eu. A gente entra com estratégia do chá de melissa, de hortelã, né, o chá de erva cidreira, para poder entrar nesse sono. Alguns alimentos precursores de melatonina ajuda nisso aí também.
A gente tem uma série de alimentos precursores de melatonina que precisam ser dados ao longo do dia e não só antes de dormir, né? Para que à noite a gente tenha a produção de melatonina adequada para ter um sono restaurador. Outra coisa Doutora, que nós... Oi. só com uma colocaçãozinha aí, as pessoas precisam que saber que quem tem insônia, que pode ser pela fibromialgia ou qualquer uma outra patologia, ela tem que cuidar do sono dela durante o dia, para que à noite ela relaxe e tenha uma noite de sono tranquila. Porque as pessoas ficam preocupadas em dormir só à noite. O sono, ele tem que ser preparado no dia todo, para a noite você ter uma boa noite de sono. Evitar os cafés, os alimentos industrializados, né? Chá preto, chá verde, chá mate, refrigerantes, alimentos industrializados no geral, né, doutora? Isso também é muito importante para que à noite você está mais relaxado. Também yoga, meditação, acupuntura, né? Além dos chás que falou, a melissa, associada à valeriana, o mulugum, né? São relaxantes e ajuda muito. E também tem alguns alimentos, né, doutora, que as pessoas têm que fazer parte do seu dia a dia, né? Os alimentos integrais, né? Menos alimentos industrializados, a biomassa, o grão de bico, né, que é muito bom para melhorar a qualidade do sono, ajuda a reativar a serotonina, né, a melatonina, a ervilha, a couve, a curcuma, gengibre, maçã. Os alimentos anti-inflamatórios também são muito importantes, né, doutora? Isso, perfeito. É porque eu estou falando o sintoma e como tratar. Porque, de repente, a pessoa que tem fibromialgia, ela não tem insônia. Ela tem dor, ela tem fadiga. Sim. Porque, percebam, gente, é uma síndrome. A fibromialgia é uma síndrome. O que isso significa? Que ela se manifesta de várias formas. Eu, por exemplo, né, sempre tive dor e problemas no sono. Consequentemente, a fadiga. Tem gente que não tem problema de sono, dorme a noite inteirinha, mas tem uma dor intensa e problemas intestinais. Olha que interessante. Por que a alimentação entra aí? Cerca de 60% dos pacientes com fibromialgia apresentam problemas intestinais. São diagnosticados também com a síndrome do intestino irritável. E aí a gente precisa cuidar deste intestino. Como que a gente cuida desse intestino? Com a alimentação mais próxima do natural possível, né? E aí a gente entra com tudo que o doutor falou. Frutas e vegetais, uma alimentação rica em fibra, né? A gente precisa Água, colocar bastante água, né? perfeito, a Comer gente fibra e não coloca, tomar água não adianta, né? adianta, você vai prender a saída, vocês É, entenderam o que é prender a saída? Só que, é, olha que interessante, tem pacientes que têm o intestino preso, mas tem pacientes que têm o intestino solto demais. solto, Então tem que tomar cuidado. Se ele tem o intestino solto demais, ele não faz a absorção dos nutrientes da forma que deveria. Então, a alimentação e a fibromialgia, gente, elas estão extremamente relacionadas por isso. Por quê? Porque pode haver aí um monte de deficiências de vitaminas e minerais. Um monte de deficiências de vitaminas e minerais. Então, falei para vocês que lá na melhora do sono, eu tinha aqueles nutrientes que eu preciso. No intestino, né? No intestino, eu preciso do quê? Das fibras e da água, certo? Falamos da biomassa, né? A biomassa de banana verde, gente, para regular maravilhoso, né? maravilhoso. Né? Tem altas receitas que a gente substitui, né? A gente está falando aqui, eu já li aqui nos comentários, que retiraram o glúten e a lactose. Outra coisa que a gente vai falar é a questão do glúten. O glúten para o paciente com fibromialgia é veneno, não tem artigos relacionando o glúten com a fibromialgia em si, a doença, tá? Mas como a gente tem essa questão intestinal, o glúten, né, o paciente com fibromialgia pode desenvolver uma síndrome, né, não celíaca. Né? E aí a gente precisa retirar o glúten, mas cuidado. Por favor, cuidado. Quando vocês forem retirar o glúten, vocês precisam primeiro passar pelo médico de vocês, um nutricionista, para vocês fazerem o exame para saber se vocês são celíacos ou não, se vocês têm intolerância ao glúten ou não. Por quê? Se a gente retira antes de saber, presta atenção, se a gente retira antes de saber, o médico vai pedir o exame. E quando ele solicitar o exame, vai dar um falso negativo. Por que dá falso negativo? Porque você já retirou por conta própria.
E aí ele vai achar que você não tem a doença. E o paciente que é celíaco, aquele que tem alergia ao glúten, não só a intolerância, ele não pode nunca o glúten cruzado. O que é isso? O alimento não tem glúten, mas foi processado no mesmo, né, nos mesmos aparelhos que tem. A gente chama de contaminação cruzada, tá? Então tem que tomar cuidado a pessoa que tem intolerância, né, perdão, alergia ao glúten. Tem intolerância é leve, mas a alergia, gente, causa muito desconforto e é uma doença muito grave intestinal, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Essa questão, outra questão muito importante, né, em relação à alimentação, são os alimentos ricos. Doutora, Leite, só você para a rapidinho, a Leite biomassa, perguntou, a a Leite biomassa tem lugar para vender, que perguntou, vende, mas a biomassa as pessoas podem fazer em casa, é tão fácil de fazer, né? A você biomassa. Você faz a biomassa com a banana verde, tá bom? E tem também lojas de produtos naturais, mas você pode fazer, tá? Você, de que forma você usa? Você pode substituir em receitas onde vai farinha de trigo, tudo. Você pode fazer uma vitamina, você pode fazer um estrogonofe. Ao invés de colocar um creme de leite, por exemplo, você usa Pode fazer a um farinha de brigadeiro, trigo, doutor, pode fazer um brigadeiro com chocolate puro, com biomassa, que fica divino, fica né? muito bom, isso fica muito bom. E faz, eu gosto tanto no brigadeiro, e eu já fiz muito no lugar do creme de leite, por exemplo, no estrogonofe. A minha filha, ela, quando pequenininha, hoje ela está curada, hoje ela consome de tudo, mas quando pequena, ela tinha intolerância à lactose. E aí a gente aprendeu a fazer algumas receitinhas, né? É. Edmaria, é horrível mesmo. E aí, outra questão, né, que a gente tem muitos artigos falando é em relação aos alimentos FoodMap, que eles são considerados saudáveis, olha que interessante, né? Alguns alimentos, eles estão dentro dos alimentos de natura saudáveis, só que eles são FoodMaps. O que é isso? Eles são Ah, cortou o fermentáveis. som da doutora. Doutora, Oi? cortou seu som. Seu som Voltou? cortou. Vou pedir para você sair e voltar novamente. Pode ser? Eu vou pedir para Voltou, ela sair gente? e voltar novamente. Tá bom? Então tá. Sai e entra novamente, doutora. Tá bom? Gente, olha aqui. Realmente o que ela está falando é tudo isso mesmo. A fibromialgia é muito mais séria que a gente possa imaginar. A biomassa é legal, grão de bico, ervilha, suco de couve com maçã. Já tem estudos que comprova que dá ajuda muito, mas muito mesmo, tá? E a fitoterapia tem vários tratamentos naturais que pode ser feito que ajuda a tratar fibromialgia e dá um resultado maravilhoso. Tá? E vão saber dela também. Eu sei que funciona o óleo da cannabis, que é da maconha, que é extraído da maconha, que é remédio, não estou falando de droga, estou falando do remédio, que é o óleo da cannabis, que já tem estudo que comprova que traz um efeito extraordinário nas crises de fibromialgia. Vamos ver se a doutora já conseguiu voltar. Está aqui já a doutora. Está voltando, doutora. É uma doença ingrata, é mesmo. E Voltou, agora? doutora. Agora O está ótimo, áudio? doutora. Perfeito. Perfeito. Sim, a gente estava falando dos alimentos food maps, né? Que são alguns alimentos dentro daquela categoria que a gente sempre ouve que é saudável, só que eles podem causar gases e desconfortos abdominais. E aí entram, por exemplo, alguns alimentos que estão dentro daquela nossa lista de alimentos considerados saudáveis. Aí entra o brócolis, aí entra, por exemplo, um exemplo é o repolho, aí entram as leguminosas, e aí então tem que tomar cuidado com alguns alimentos que são considerados food maps. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que cerca de 60% dos pacientes, das pessoas que têm, né, fibromialgia, portadores de fibromialgia, têm problemas intestinais? Então, esses alimentos, eles aumentam a produção de gases. E aí causa, além dos desconfortos, dores. E aí prende esse intestino, então a gente tem que tomar cuidado. O que a gente pode estar fazendo para consumir esses alimentos, gente? Olha que interessante, esses alimentos, eles têm food maps, mas eles têm lá os nutrientes que a gente tanto precisa. Por exemplo, os alimentos verdes, gente, são
Então, ali na lista dos melhores alimentos do mundo são os alimentos verdes escuros, né? Então, eles são ricos em vitamina B6, a maioria do complexo B, né? São ricos em vitaminas do complexo B, magnésio, selênio. Então, eu preciso dos alimentos verdes como precursores aí que a gente precisa, né? Então, o que eu Doutora, posso fazer o, para melhorar? o suco, Eu o suco de couve com maçã já tem alguns estudos que mostram que eles é um grande aliado para ajudar a aliviar a fibromialgia, né? As dores crônicas, não só a fibromialgia, outras doenças caracterizadas por dores crônicas, por exemplo, a endometriose, por exemplo, uma artrite reumatoide, tá? Por quê? Justamente por esses nutrientes que eu estou falando para vocês. Então, alimentos, eu preciso de nutrientes, né? Do complexo B, eu preciso de alimentos ricos em magnésio, tá? E eu preciso de alimentos ricos em vitamina. Então, o suco de couve, ele é interessante por isso, porque o suco de couve com maçã ou com a laranja também é interessante, você pode consumir a laranja, porque ela vai ter aí a vitamina C, o ácido ascórbico, né? E as pessoas que fazem uso prolongado de analgésico, a pessoa tem dor, toma remédio para dor. Tem dor, toma remédio para dor. Os analgésicos, eles quelam, gente, eles diminuem a absorção desses nutrientes. Às vezes a pessoa está consumindo os alimentos, mas não está sendo o quê? Absorvido, por causa de uma coisa que a gente chama de interação droga-nutriente, né? E aí, os pacientes que têm fibromialgia, né, as pessoas portadoras de fibromialgia, não têm esses nutrientes disponíveis no corpo. E aí pioram e exacerbam muito as dores, né? Os artigos, eles têm comparado, eles fazem, né, os estudos com pessoas com fibromialgia e pessoas sem fibromialgia. E aí vão colocando os nutrientes para saber quais que melhoram, quais que pioram. E, pasmem, cerca de 70% das pessoas portadoras de fibromialgia têm deficiências nutricionais. Então, assim, isso exacerba a dor. Isso exacerba a dor. E nós, assim, nós brasileiros, nós temos realmente nos alimentado pior, né? Nós temos feito o uso de muitos alimentos industrializados. E duas coisas vocês têm que guardar. Se vocês não prestaram atenção em nada nessa nossa live, eu preciso que vocês guardem isso. Se você tem fibromialgia, guardem esses dois nomes. O primeiro é glutamato monossódico e o segundo é aspartame. Gente, para quem tem fibromialgia, glutamato monossódico e aspartame é veneno. Veneno. Pacientes que consomem glutamato monossódico e aspartame é aquele adoçante, tá? É Glutamato adoçante. monossódico é aquele realçador de sabor de sódio que estão em todos os alimentos industrializados de sal, por exemplo. Lasanha de Sim. caixinha, steak, enfim. Guardem esse nome. Aqueles nossos temperinhos em pó que a gente coloca lá nos nossos alimentos de sal para ficar gostoso, para a gente não falar marca. Não tem uns temperinhos em pó que a gente usa? Eles são ricos em glutamato monossódico, gente. E Caldo de esses galinha, caldo de carne, né, doutora? é isso. Isso. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Gente, esses dois, né, aditivos químicos, eles são considerados excitocina. Eles vão entrar lá no nosso cérebro, no lugar, né, de neurotransmissores do bem. Por exemplo, a gente não associa pacientes com fibromialgia a sintomas de depressão? Não tem mais depressão? Também, gente, Tem. puder. A pessoa tem dor todo dia, ela não tem motivo para estar sorrindo. Se ela tiver Sim. deficiência de nutriente, presta atenção. Ela tem deficiência de nutriente, elas não vão ter produção da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, que deixa a gente feliz. Olha o meu sorriso aqui. Isso aqui é serotonina. Essa serotonina, olha que interessante, essa serotonina ela é produzida no nosso intestino. Sim. 90% da serotonina é produzida no intestino e não no cérebro. Se você tem problema intestinal, já falei aqui, 60% dos pacientes com fibromialgia têm problema intestinal, você não produz serotonina. Você não vai produzir os precursores da serotonina. E aí, o que que acontece, gente? Você diminui esse neurotransmissor. Se você não tem esse neurotransmissor, intensifica ainda mais a sua depressão, a sua tristeza e a sua dor. Então, o que que eu quero que vocês lembrem? Menos glutamato monossódico, menos aspartame.
Algumas pessoas com fibromialgia, algumas não, cerca de 60% das pessoas com fibromialgia têm ou obesidade ou sobrepeso. E aí as pessoas que têm excesso de peso vivem de dieta, né? E aí o que a gente vai lá e escolhe? Um refrigerante zero, um suco zero, porque a gente não quer o quê? A caloria, mas não se preocupa na qualidade alimentar. E esses alimentos, eles são com aspartame, eles são com adoçantes. Então, tomem bastante cuidado com isso. Pessoas que têm problemas com dor, artrite reumatoide, fibromialgia, precisa cuidar do intestino. Esse intestino funcionando, melhorando, ele volta lá em todos os sintomas da fibromialgia. Por quê? Ele vai melhorar a qualidade. Ele está voltando, está reconectando, não caiu. Só um minutinho. Doutora, a pessoa com o intestino não funciona bem, tá? Além de tomar água, comer bastante frutas, legumes, fazer atividade física, mas todo dia, de manhã, ela criar um hábito, já levantar e tomar água, bastante água, tomar 2 copos de água de manhã, né? Em primeira coisa, porque ela dormiu à noite, ela precisa reidratar o corpo dela. Então, tomar 2 copos de água em jejum. E ela pegar e consumir, primeira refeição, se ela pegar mamão, abacate, que são 2 alimentos maravilhosos que ajudam na parte intestinal, e ela acrescentar aí ameixa preta, picadinha, um pouco de psyllium, um pouco de farinha de linhaça, isso como a primeira refeição, para quem com o intestino não funciona muito bem, junto com a atividade física, com água, ter uma alimentação boa o dia todo, não só restrir a isso. Não ajuda muito as pessoas ter um bom funcionamento intestinal? Perfeito. A gente tem que mudar o nosso hábito de acordar e tomar café com pão. Porque o hábito, né? O nosso hábito de tomar café da manhã é café com pão, pão com manteiga, ou então troca esse pão por uma tapioca, porque é modismo agora comer a tapioca, né? Tô falando mal da tapioca, não. Tô falando, né, que não é tão saudável assim. Porque, gente, a gente tem que pensar que o nosso corpo ele é uma máquina, sabe? O meu corpo tem que ser uma Ferrari, que é caríssima. Se você tiver uma Ferrari, você vai colocar qualquer combustível na tua Ferrari? Tu tem um Fusquinha, tu vai lá e coloca uma gasolina comum, não é? Mas se tu tem uma Ferrari, tu tem certeza que você vai colocar uma gasolina comum, não vai colocar uma aditivada, não? Então você tem que tratar o seu corpo como uma Ferrari. Você precisa colocar o melhor combustível no seu corpo. O melhor. E quais são os melhores combustíveis que a gente tem, gente? São os alimentos naturais. Que a natureza, Deus fez tudo tão bonitinho que a gente vai lá e estraga tudo. Então, se você precisa cuidar da sua fibromialgia, do seu intestino, da sua saúde, você tem que começar o dia com nutriente. Então, se você consome os alimentos que o doutor falou, que o André acabou de falar aí, você está começando o dia colocando nutrientes. Lembra que eu falei que quem tem fibromialgia precisa de fibra, de água, vitaminas do complexo B, de magnésio, de zinco e de selênio? Esses são os principais. De vitamina C, porque se você toma muito analgésico, você está quelando essa vitamina C, né? Que a gente chama de ácido ascórbico. Se você Doutora, precisa começar o seu dia colocando esses nutrientes. E aí vocês vão colocar com frutas e vegetais. Tá bom? o magnésio ele é um mineral muito importante, né? Porque ele tem mais de 300 funções no nosso corpo, e nesse assunto que a gente está batendo hoje, que é a fibromialgia, o magnésio é de muita importância para ajudar, né? E a casca da banana, que todo mundo joga fora, se lavar a casca da banana e ferver num litro de água, 4 cascas de banana, e tomar 1 litro de chá por dia, ali tem uma quantidade de magnésio impressionante, uma quantidade enorme de magnésio, uma coisa que as pessoas desprezam e jogam fora. Então, o magnésio, ele é muito importante. E nesse chá da casca de banana, as pessoas já podem pôr ali alguma coisa para relaxar, pode pôr uma melissa, pode pôr um pouquinho de mulugum, pôr uma maçã, né? Então ela já está repondo o magnésio e ainda está fazendo um chazinho para relaxar, para a pessoa ter uma qualidade de vida e um sono à noite melhor. Isso não é uma coisa boa, doutora? Excelente. Dentro desse chá, vocês podem ir colocando outras coisas para terem mais nutrientes.
Então, assim, sim. as pessoas deixam para tomar o chá de melissa, o chá de mulungu antes de dormir. A gente precisa fazer a higiene do sono durante todo o dia. A gente pensa que a higiene do sono é só afastar o celular, desligar a televisão meia hora antes. Não, a gente precisa se preparar para dormir o dia inteiro. O dia inteiro eu vou colocando nutrientes. Outra coisa que eu preciso que vocês lembrem, que o André falou, é sobre os alimentos ricos em cafeína, gente. Né? Então, a gente falou aí das bebidas açucaradas, como os refrigerantes ricos em cola, né? Falamos do próprio café em si. Então, a gente tem que tomar cuidado com os alimentos ricos em cafeína. Por quê? Porque eles vão atrapalhar esse som. Eles são excitatórios do sistema nervoso central. E a gente precisa de nutrientes e de alimentos calmantes do sistema nervoso central. Então, se você tem o hábito de consumir alimentos ricos em cafeína, depois das 3 da tarde, nem pensar. Nem pensar. Né? Eu uso estratégia, por exemplo, em consultório, eu coloco chá verde pela manhã para a pessoa ter uma energia maior, né? Então, a gente coloca um chá verde pela manhã para dar uma despertada nessa pessoa, porque ela já acorda, né? Cansada, fadigada, e a partir das 3 da tarde, ninguém consome mais chá verde, guaraná, esse tipo de alimento. A gente vai começar a consumir os alimentos que vão deixar a gente mais tranquilo. E esses nutrientes aí, desses chás que a gente conversou aqui bastante, gente, eles também ajudam na questão muscular. Eles agem também, como eu poderia dizer, como um relaxante muscular. Porque quais são os medicamentos que a gente tem, fibromialgia, eles nos passam, né? São exatamente medicamentos para a gente dormir, antidepressivos, medicamentos para dormir, ansiolítico e relaxante muscular. Se você está consumindo relaxante muscular há muito tempo, você com certeza está com deficiência de nutriente. Porque é um medicamento que tem uma interação droga-nutriente muito, muito grande. Então, é preciso se atentar para a questão da alimentação em qualquer causa, né? Em qualquer doença, mas na fibromialgia, hoje a relação é muito grande. E a atividade física, né, meu povo? Eu não sou educadora física, não, mas se você tem fibromialgia, procure um educador físico para que te prescreva o melhor treino para você. Porque eu sei, quando eu estou em crise, gente, eu não consigo levantar meu braço. Como é que eu vou fazer uma atividade física? Mas hoje a gente tem visto a melhora no quadro das dores, a diminuição das dores com a prática de atividade física. Leve a médio e não extenuante. Treinos extenuantes, de força muito forte, não. Para pessoas com fibromialgia, um treino de leve a moderado. E aí o educador físico pode te ajudar bastante nessa questão. Doutora, a proteína, o consumo de proteína. Então, a proteína, olha que interessante. A proteína de origem animal, gente, a gente precisa tomar cuidado. Porque, Leila, os alimentos ricos em proteína, no geral, são ricos em gordura saturada. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gordura saturada, ela aumenta o pico de dor. Tá? Por quê? Porque ela é de mais difícil digestão. Então, as pessoas que têm fibromialgia, no geral, têm um baixo consumo de proteína. E aí a gente pode abusar das proteínas vegetais. Não estou falando que não é para comer proteína animal, não. Estou dando o exemplo dos alimentos. Os alimentos ricos em proteína animal, eles também são ricos em gordura saturada. E a gente precisa de proteína. Por quê? Lembra que eu falei lá dos neurotransmissores? Então, esses neurotransmissores, eles são feitos de aminoácidos. Os precursores deles são alguns aminoácidos. Eu preciso desses aminoácidos na quantidade adequada. Eu preciso também dessas proteínas, gente, para construir os meus músculos. Não são doenças inflamatórias musculares. Eu não sinto dor. Eu não sinto dor quando o povo fala que dói o osso e a carne. Então, eu sinto dor, não é nas pernas, nos braços. Eu preciso estruturar essa minha musculatura. Como é que eu faço isso? Com o consumo adequado de proteína. Tá bom? Então, é necessário sim um consumo adequado de proteína. A gente calcula aí, né, em consultório, a gente calcula aí entre 1 e 1,2 se você não faz atividade física. Se você faz atividade física, a gente calcula acima de 1,2 por quilo de peso. Tá? E aí, então um olhar... a melhor pessoa para você. Oi. Tá. Ter um olhar melhor para uma proteína de uma boa qualidade. Né, com menos gordura possível, não usar óleo para fazer a carne, né? Fazer a carne cozida,
ou assada, ou grelhada. A gente não usa mais, né? Porque eu sei que na década de 90 tinha muitos estudos onde prescrevia óleo de canola, óleo de girassol. Hoje a gente sabe que eles têm um potencial inflamatório muito grande, eles são mais ricos Sim. em ômega 6. Hoje a gente usa o azeite de oliva no preparo, em último caso, um óleo de coco. Nesse caso do paciente com fibromialgia, eu não recomendo o uso da banha de porco, ela é natural, ela é considerada mais saudável que esses óleos, mas ela é rica em gordura saturada e o paciente com fibromialgia não deve fazer o consumo, né? Eu Doutora, recomendo o uso do azeite de oliva de boa qualidade. o óleo de abacate, que a gente sabe que ele é um óleo muito bom, que ele não satura, né? Além de ter os ômegas em uma quantidade enorme, o óleo de abacate, você gosta do óleo de abacate? Você indica no preparo dos Indico alimentos? o abacate. As pessoas estão começando a se acostumar com o sabor dele, né? Ele tem um sabor É, bem específico, né? Recomendo sim. E, em último caso, o bom e famoso azeite, né? A gente sim. está aí acostumado a consumir o azeite de oliva. Né? Eu Tá. gosto de falar, gente, essa questão da banha de porco, porque ela é muito difundida, né? A gente tem Sim, aí grandes nomes falando sempre da banha de porco, tudo. No caso do paciente com fibromialgia, não deve fazer o não é consumo recomendado. da banha de porco. Por Sim. quê? A gente não está falando aqui das gorduras saturadas. O que é uma gordura saturada? Ela vai aumentar a inflamação. A fibromialgia não é uma doença inflamatória. Não é, tá? De caráter inflamatório. Mas a dor, ela é inflamatória. É uma cascata que acontece dentro do corpo da gente que vai liberar prostaglandinas, vou falar os nomes mais difíceis aqui para não confundir vocês, Sim. que ela atenua a dor. Então, é por causa disso, tá bom? Então, assim, no caso, se você tem fibromialgia, não usa a banha de porco. Vai falar que a Leila disse que a banha de porco não é saudável, não é isso que eu estou falando. No nosso Sim. caso Né? aqui, Nesse de momento, tá. fibromialgia, é melhor as ricas em ômega 3 e ômega 9. Aí entra o azeite de oliva, entra o óleo de abacate, tá bom? Doutora, eu só quero que você passe seus contatos, porque se cair o nosso tempo, pelo menos eu quero que você já deixe seus dados. A gente vai continuar com esse papo aqui. Seu consultório fica onde, doutora? Eu sou do Distrito Federal. Hoje, em específico, eu Ah, estou Brasília! Eu também sou! verdade, eu sou aqui de Brasília, mas hoje eu não estou em Brasília, eu estou de férias direto das águas quentes de Caldas Novas. Ô, é a praia do brasiliense. Porque é pertinho, né? Delícia. E É, nesse frio quente, nada melhor do que águas quentes, tá? é Então, eu sou aqui verdade. do Distrito Federal. Neste momento, eu estou atendendo somente online, tá? Então, se você tiver interesse, eu sou especialista em saúde da mulher. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no meu Instagram, é leilaaraújo.oficial. Então, lá eu estou posicionada, né, com saúde da mulher e fertilidade, que é a minha queridinha, é fazer essas mulheres maravilhosas colocar bebê no mundo, né? Afinal, eu tenho 3 filhos, quero povoar a terra. Então, se você quiser Sim, dar uma olhadinha, maravilhoso. Leila Ó, Araújo, doutora, e lá eu no falo muito sobre a saúde da mulher. teu DR aqui não, é só Leila Araújo. leilaaraújo.oficial. Tá. Então não tem Tá? DR, viu? De doutora não, Não. tá? É Leila Araújo. Doutora, você Sim. tem um WhatsApp que as pessoas podem marcar uma consulta online com você? Gostaria de deixar? Só entrar lá no meu Insta que tem tudo. Tá, Aí a tá. pessoa pode, se tiver interessada em saúde da mulher, hoje eu não atendo mais homens, tá? Raros homens que eu atendo é porque já são das minhas pacientes que confiam em mim e pedem para atender o esposo, tudo. Mas eu não atendo homens, eu trabalho hoje com nutrição na saúde da mulher. Então, aí já são Legal. 18 anos de experiência, graças a Deus, né? E aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, passem por lá. Fala de novo, para as pessoas te acharem. leilaaraújo.oficial. Ponto oficial. Isso. Lá eu tô mais Tá, gente? bonitinha, tá? Porque aqui eu tô de férias, tô sem escovar o cabelo. Imagina, você tá bonita, doutora. Tá tudo bem. Cada um tem sua beleza, né? O cabelo não tá escovado. Eu falei, gente, eu vou fazer uma live de cara lavada. Gente, eu tô fazendo uma live de cara lavada.
Passei um batom e Ai, tá tá tudo tudo certo. certo, doutora. A vida é assim mesmo. A gente tem que relaxar, né? A vida não pode ser a gente criar padrões, não, sabe? A gente tem que estar feliz. E você está passando que você está bem, que você está feliz. Tô Você feliz, tô conseguiu sem dor, sem tô feliz, dor, né? tô sem Isso que é dor. importante. E É. assim, o que eu E é vou muito, deixar para e é vocês, muito gente, bacana uma profissional falar de uma causa que ela sentiu, porque quando você não sente, a dimensão talvez não seja tão grande como aquela pessoa que já passou por essa doença ou que tem a doença, né? Então você sabe orientar melhor as pessoas, porque você conhece a dimensão, porque as pessoas ainda muita gente por ignorância, não saber, né? Tratado as pessoas com fibromialgia de preguiçoso, de querer chamar atenção, que não tem nada, e não é nada disso. É mais sério que as pessoas possam imaginar. Até para as pessoas conseguir do INSS com crises, as mulheres que têm crises não estão conseguindo trabalhar, entra com o pedido no INSS, a maioria não consegue licença de passar, saúde por né? causa de fibromialgia, né? E é terrível isso. Existem mulheres que são punidas no serviço e às vezes são até mandadas embora. Porque a mulher com crise, gente, deixa eu falar, a mulher com crise que não está com a doença, a gente fala assim que não está com a doença estável, né? Porque, gente, infelizmente, fibromialgia é uma doença que ainda não tem cura. Ainda Tem não tem controle. cura, né? Ela tem, perfeita a palavra é essa, ela tem controle. Eu estou com a minha fibromialgia controlada, mas eu tive uma crise esse ano. Eu tive uma Doutor, crise atrás, depois de 1 ano e meio sem crise. Então, as você já pessoas. teve, Oi. você já teve alguma experiência com óleo da cannabis? Não usei o óleo da cannabis, estou lendo alguns artigos científicos maravilhosos falando do benefício dos óleos, mas ainda não prescrevi, ainda não usei. É Né? maravilhoso. Pode usar que as pessoas, só para as pessoas terem em casa, não ter preconceito, não tem nada a ver com droga, tá? Porque é tirado só o princípio ativo, né? Do óleo da cannabis, que é da maconha, é um remédio e ela precisa de prescrição. Não adianta a pessoa sair e querer comprar, não, que não tem, não, tá? Tem que ser Tá? prescrito por um profissional da área de saúde. É porque as pessoas ficam com medo, né, gente? Não tem, não. Com composto ativo. Hoje a gente tem chás também, né? Que vem Sim, aí da cannabis para melhorar a qualidade do sono, né? sim, Tem contando muito. E outras doenças mais graves, né? Mas aí tem que ser é. prescrito. Eu tomei, né? E eu ainda não prescrevi, mas os artigos científicos dos últimos 5 anos têm falado muito sobre ele. Muito, muito É sobre ele. verdade. Deixa eu só E dá, falar uma coisa para as pessoas fala. entenderem bem. Caso não tenha fibromialgia, né? E quando ela precisar explicar para alguém o que é a fibromialgia, eu quero que vocês pensem no seguinte, tá? Vamos pensar que tem um incêndio, tá certo? O incêndio é a nossa dor, tá? O incêndio é a dor. Então, o seu cérebro está dizendo que tem uma dor em algum lugar. Então, você olha para a tua mão, por exemplo, e está pegando fogo, ele vai lá e apaga, certo? Só que o que acontece? As suas pernas estão doendo, a sua mão está doendo, o braço está dolorido, as costas estão doendo. Quando você vai lá, não tem incêndio nenhum. É como se o seu cérebro ele tivesse com termostato com problema. Ele está É isso dizendo mesmo. que tem um incêndio, quando na verdade não tem. Então, quando você está em crise, gente, eu vou falar isso para vocês. É verdade isso, tá? Quando eu estou em crise, não me abraço. Porque me dói. Meu marido ele tem o costume de falar o abraço de urso. Ele É, pega a gente assim, perto, sabe, brincando. é Quando verdade, eu estou é em verdade. pode fazer isso, porque dói. Dói a palpação. Então, quando a mulher está em crise, a pessoa está em crise, você aperta a mão com um pouquinho mais de força. Um dos pontos de dor é aqui, ó. Isso dói, É, isso desencadeia muito mais, né? E aí a questão emocional. Às vezes a pessoa está sem crise, está com a doença, né, de forma estável, e aí vem um gatilho emocional que pode desencadear uma crise, né? Vem um verdade, impacto doutor. que pode desencadear uma crise. Então, isso são gatilhos. A fibromialgia é uma doença de gatilhos. De repente, você está numa semana ótima,
acontecer um gatilho, te desencadeia uma crise. E aí, gente, essa crise pode durar um dia, 3 dias, um mês. Se não for tratada, às vezes pode durar um ano se você não consegue. Então, quando ele falou ali que é uma doença emocional, é sim. Uma crise pode ser desencadeada, né, por uma emoção, por um estresse, por um nervosismo, por um impacto. Olha que interessante, um Doutor, impacto. olha aqui, a Betina colocando que dói até a água do chuveiro. Ó, gente, eu não sabia que o couro cabeludo doía e dói. Você não consegue lavar o couro cabeludo quando você está com crise. Você não consegue. Então, respeito. Vamos tentar ser solidários, nos colocarmos no lugar do outro. Sim, é verdade. Sabe o que dói? André, dói demais quando as pessoas vêm com comentários. É verdade. É cruel, doutora, é cruel. Muito cruel mesmo, porque as pessoas não sabem o que é. Um abraço que você colocou, seu esposo, quando te abraça, que você está naquele momento com dor, às vezes as pessoas, um amigo vai te abraçar, né? Você fala, ai, pelo amor de Deus, que dor horrível. Às vezes a pessoa fala, nossa, que mulher chata, que pessoa que não pode nem tocar. A pessoa não sabe a gravidade que é isso. A pessoa tem que procurar entender melhor que quem convive com alguém que tem fibromialgia, procura entender melhor para você ajudar essa pessoa. Você só ajuda você entendendo como ela funciona, o que causa, como você deve lidar com essa pessoa, né? E é uma pessoa que tem que ser entendida, compreendida, né? Não desrespeitada. A gente não precisa de mais preconceito, né? Porque a gente sofre. A pessoa com fibromialgia, ela sofre. E aí a gente estava falando da questão do trabalho, né? Às vezes a pessoa pode perder o emprego, por quê? Porque é uma pessoa que se afasta muito por atestado. É uma pessoa que afasta muito por atestado por causa das dores. E aí a pessoa fala, tá com dor de novo? E outra coisa, gente, às vezes você está fazendo tratamento medicamentoso, tomando lá os remédios. Eu tomei muitos remédios e eu permanecia com dor. Às vezes, a minha dor melhorava, mas o meu sono nunca melhorou. Eu já tomei melatonina e eu tinha crises de insônia. Então, a fibromialgia é uma síndrome, que é isso. Vários sintomas associados. Às vezes melhora um, o outro piora, fica mais exacerbado. Então, assim, é preciso falar sobre a doença. As pessoas precisam saber que a doença existe. As pessoas precisam saber que não é coisa da nossa cabeça. A fibro não é coisa da minha cabeça. É real, ela dói em mim, dói tudo, sim, dói tudo, e de novo, e outra vez. E às vezes a gente para de falar que está com dor. A gente para de falar que está com dor porque a gente não aguenta os olhares, não aguenta as críticas. É verdade. Né? Eu brinco e falo assim, o paciente tem que fazer terapia, mas a família também. A família precisa entender aquela pessoa. Precisa respeitar aquela pessoa. Né? Quando eu falei assim que eu estava em crise, eu perdi muitos momentos com a minha família porque eles queriam passear e eu queria dormir. Eu não tinha fôlego, eu não tinha estrutura física para ficar com os meus filhos quando eles eram pequenos, quando eu estava em crise. Claro, depois que a crise passa, você é uma outra mulher, nem parece aquela mulher ali amuada, né? É uma outra mulher, mas num período de crise. E eu passei por um período de crise de quase 3 anos. Eu tive uma crise de quase 3 anos, que foi até eu ser diagnosticada. Eu sentia dores constantemente, eu não dormia, eu estava sempre cansada, né? E deixa eu contar para vocês, eu tinha só 24 anos. Como é que uma pessoa jovem, nutricionista, olha o preconceito, a mulher ainda era nutri, estava sempre cansada. Como é que você não consegue dormir? Você não usa a sua nutrição em você? Você está entendendo? E eu passei quase 3 anos, gente, com dor intensa, sem dormir, cansada, exausta, esbaforida. E aí chegou o tempo que as pessoas falavam, Leila, como você está? Estou ótimo. E doía da ponta do meu cabelo, do fio do meu cabelo até o do pé. Doutor, só para as pessoas que estão em casa, só para te sugar um pouquinho mais, doutor, é muito importante as pessoas que têm fibromialgia somar. Cuidar da alimentação num todo, atividade física, ter um bom funcionamento intestinal, né? Ter um olhar melhor, o intestino funciona. Eu tenho que fazer, não ficar tomando laxante. Ter uma alimentação, fazer o intestino funcionar.
Natural, é. Meditação, yoga ajuda muito,